Olá, seja bem-vindo ao Dica do Especialista. O tema de hoje é sobre escoliose. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o ortopedista e traumatologista, Dr. Felipe Menegas. Olá, Dr. Felipe. Obrigado por mais uma vez participar aqui com a gente na Dica do Especialista. Eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui e poder compartilhar conhecimento com todos vocês. Doutor, o tema de hoje é escoliose, né? Fala um pouquinho dessa doença pra gente. Então, a escoliose ela é a deformidade mais comum que acomete a criança e o adolescente. Ela está presente em 2% da população adolescente. E ela é uma deformidade, quando você vê a criança ou o adolescente de frente, é uma deformidade da coluna no plano frontal, onde a coluna se desvia para a lateral e existe também algum grau de rotação da vértebra associado com esse desvio lateral. A gente fala que é uma deformidade lateral maior que 10 graus, né? Então, deformidades menores que 10 graus não são consideradas escoliose. E geralmente quais são as causas, assim? É mais o uso da mochila errada, má postura? Explica pra gente. A deformidade estrutural, que é essa deformidade onde existe realmente uma deformidade da coluna, não é causada por má postura ou por uso de mochila. Então, as principais causas de escoliose são escolioses que são de causas congênitas, onde a criança nasce com uma vértebra deformada e assim que ela começa a crescer a coluna se deforma. Tem as escolioses neuromusculares, onde os principais representantes são os pacientes com paralisia cerebral. Então, por um defeito no controle neuromuscular, esses pacientes acabam desenvolvendo também escoliose. Temos as escolioses sindrômicas dos pacientes que têm algum defeito do colágeno ou neurofibromatose. Por exemplo, os pacientes com síndrome de Marfan, onde a formação do colágeno é alterada. Isso pode levar também a uma deformidade da coluna. Mas disparado, a principal causa de escoliose é a escoliose idiopática do adolescente. Ela representa 80% das causas de escoliose. O que é isso? É quando a gente fala que é uma deformidade idiopática, que a gente não sabe ao certo o que levou àquela deformidade. Mas a gente sabe hoje em dia que alterações genéticas e hereditariedade, ou seja, herança familiar, estão relacionadas ao desenvolvimento dessa escoliose. E como é que o pai hoje está em casa, consegue observar que o seu filho, né, seja ele criança ou adolescente, está desenvolvendo essa doença? Então, na grande maioria das vezes, o achado, na verdade, os pais é um achado, né? Eles encontram ao acaso. Por quê? Porque a escoliose ela não causa dor na grande maioria das vezes. Ou se causa uma dor leve. Quando você tem dor muito intensa, a gente tem que começar a desconfiar de causas secundárias de escoliose. Mas o que é possível visualizar na criança e no adolescente, né? Principalmente, uma forma fácil de identificar a escoliose é você pedir para o adolescente ficar sem camisa, o paciente ficar sem camisa, de costas para você, e você pedir para ele abaixar e tentar encostar a mão no chão. Em decorrência da deformidade lateral da rotação vertebral, quando a criança abaixa, você consegue ver um desnível na altura das costas. Um lado vai ficar mais alto do que o outro. É o que a gente chama de giba torácica ou giba lombar. E ao visualizar isso, você consegue identificar a escoliose. Outros sinais que podem aparecer, então, o desnível dos ombros, então, ter um ombro mais alto que o outro, o desnível da cintura. As meninas podem notar que o peito, a mama pode ser um pouco assimétrica, um lado maior ou menor que o outro em decorrência da rotação vertebral. As escápulas, elas são assimétricas. Então, todos esses são achados que você pode identificar facilmente olhando o paciente e fazer o diagnóstico da escoliose. O doutor faz o diagnóstico, vamos supor, assim na parte do exame físico, no caso, né? Mas para a gente descobrir que tipo de escoliose como daí a gente consegue descobrir? Então, tudo vai depender da história do paciente. Então, quando a gente atende um paciente com escoliose, a gente pergunta como é que foi a gestação, como é que foi o parto, como é que foi o desenvolvimento desse indivíduo durante a sua fase da infância, da infância e adolescência, se ele andou no tempo certo, falou no tempo certo. Por quê? Porque tudo isso vai nos fazer pensar em diferentes causas de escoliose. Como eu te falei, se você está pensando em uma paralisia cerebral, esse paciente não teve os marcos do desenvolvimento normal, ele não andou no tempo certo, ele não fala, então já vou estar pensando numa escoliose neuromuscular. Mas se tudo isso foi normal, geralmente a gente identifica mais na história e no exame físico mesmo. Tá? E o que também vai nos ajudar é o exame radiográfico. Então, o raio-x panorâmico da coluna vai nos dar também algumas pistas de que tipo de escoliose. Se for uma escoliose congênita, eu vou ver que algumas das vértebras podem estar deformadas. Uma escoliose idiopática tem padrões de curvas que me fazem pensar em escoliose idiopática. Escoliose neuromuscular
tem padrões de curvas neuromusculares. Geralmente são curvas tipo C, uma curva em C bem longo, pacientes que têm a pelve desnivelada. Então, esses pacientes são pacientes geralmente com escoliose neuromuscular. Então, os padrões de curva e a gravidade acabam que nos ajudam a identificar que tipo de escoliose é. Doutor, e o tratamento? Como seria? Então, falando do principal tipo de escoliose, que é a escoliose idiopática, o tratamento ele pode ser conservador e pode ser cirúrgico. Quando que a gente indica um e quando que indica outro? Vai depender principalmente da idade de apresentação, da magnitude da curva, da maturidade esquelética, ou seja, se existe um potencial de crescimento nessa criança. Geralmente a escoliose ela vai se apresentar, a escoliose idiopática, nas meninas entre os 10 e os 13 anos e nos meninos entre os 12 e os 15 anos, que é o pico de velocidade de crescimento. É quando eles estão entrando na puberdade ali. A menina geralmente é muito próximo da menarca, ou seja, quando ela tem a primeira menstruação, e o menino geralmente está relacionado àquelas mudanças da voz, a quebra da voz, quando ele começa a desafinar, que a gente fala, né? Então, essa é a velocidade de crescimento, de maior velocidade de crescimento. Então, nos pacientes com uma curva de magnitude pequena, onde existe um grande potencial de crescimento, ou seja, menor que 25 graus, e a capacidade de crescimento ainda é muito grande, existe a possibilidade de usar colete entre 25 e 40 graus. Tá? Curvas maiores que 40, 45 graus já são de indicação de tratamento cirúrgico. No adolescente mais velho, um pouco onde o potencial de crescimento já não existe mais ou é muito pequeno, os coletes já não estão mais indicados. Por quê? Porque o colete não serve para corrigir a curva. Ele até corrige um pouco, mas ele serve para impedir a progressão da curva. Então, o objetivo do tratamento com colete é que essa curva não progrida para graus mais elevados que precisem de cirurgia. E o doutor falando no caso do colete ali para não acentuar mais, né, a escoliose, mas na coluna não vai voltar ficar normal usando o colete, ou consegue? Como eu te falei, o objetivo não é deixar uma coluna reta, é deixar um tronco alinhado, ou seja, deixar a cabeça alinhada com a pelve. E isso, o colete tem uma boa função. Você mantendo curvas de baixo grau, você não vai... Não, são curvas que geralmente não são progressivas na idade adulta. Ou seja, por que a gente se preocupa muito com a progressão? Porque a gente sabe que curvas maiores que 50 graus, mesmo na idade adulta, quando a gente já não vai mais crescer, elas tendem a progredir pelo menos 1 grau por ano. Então, depois dos 20 anos, você com uma curva de 50 graus, quando você chegar a 40 anos, você vai ter progredido mais 20 graus, você vai estar com 70 graus, que já é uma curva muito importante. Então, o objetivo do colete é manter as curvas numa magnitude pequena, evitar a progressão da curva. Porque a gente sabe que depois que a criança para de crescer, essas curvas tendem a não progredir se elas ficarem numa magnitude pequena. E doutor, a pessoa que... O doutor falou de cirurgia, fazer cirurgia ali, né? Só pra gente quase terminando aí a dica do especialista, a pessoa consegue ter uma vida normal depois que passar um procedimento cirúrgico de escoliose? Sim, o procedimento cirúrgico de escoliose cada vez mais tem evoluído hoje em dia. A gente faz todo o procedimento com monitorização neurofisiológica, ou seja, a gente bota eletrodos na cabeça do paciente, no corpo do paciente, e quando a gente está fazendo a cirurgia, a gente monitora os potenciais neurológicos desse paciente para ver se ele não tem nenhuma perda de força na perna, quando a gente está botando os parafusos, corrigindo a deformidade. Então, hoje em dia, o procedimento é muito seguro. Existe uma tendência a gente tentar poupar os níveis mais inferiores da coluna. E sempre que isso é possível, a qualidade de vida do paciente ela é bastante preservada assim, na idade adulta. Doutora, vamos para a última pergunta então aí da dica do especialista. Tem alguma forma de a gente prevenir a questão da escoliose idiopática? A escoliose ela não é uma doença prevenível, mas ela precisa ser identificada o mais precoce possível. Porque quanto mais cedo o tratamento, mais fácil é de tratar esse paciente, menor é o risco de progressão e menor é o risco de desenvolvimento de déficit neurológico se você precisar fazer uma cirurgia. É muito mais simples tratar uma curva de uma magnitude pequena do que quando o paciente termina de crescer, chega lá na idade adulta, está com uma curva de uma grande magnitude, uma curva que já é muito rígida, porque já se estruturou muito, a parte óssea já está muito bem formada. Então, trabalhar essa escoliose no futuro é muito mais difícil do que tratar ela quando ela ainda tem uma magnitude pequena. Muito obrigada, então, foi bem interessante, né? A gente acredita que ficou bem completo aí o conteúdo sobre a escoliose. Muito obrigada, doutor, de participar daqui. Obrigado também, eu que agradeço o convite.
E você que nos assistiu, continue nos acompanhando e até o próximo vídeo.